Ele abandonou sua casa e família para viver a vida que sempre desejou ter, pois se achava infeliz. Até que o tempo passou e ele se arrependeu, mas quando voltou para procurar sua família, ele descobriu algo inacreditável. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Incríveis. Curta, se inscreva e ative as notificações. Andando em uma pracinha, um senhor com seus 66 anos de idade se senta em um banco. Ele aparenta estar triste e feliz ao mesmo tempo. A senhora ao seu lado usa um chapéu na cabeça. Ela olha para ele, enquanto alimenta os passarinhos e lhe dá um bom dia e pergunta se está tudo bem com ele. Ele responde que sim, mas que só precisa desabafar com alguém. A senhora ao lado diz: bom, não sei se sirvo para lhe ouvir, mas gosto de vir aqui e alimentar os passarinhos, e você está com sorte, pois tenho tempo, então pode desabafar comigo, se quiser. O homem com idade avançada agradece e se apresenta: meu nome é Rafael e só quero contar um pouco da minha história, das decisões que tomei. Rafael sempre foi uma pessoa que adorava curtir a vida como se não houvesse o amanhã. Festas, mulheres, noites adentro em baladas e tudo mais que ele achava que era divertido. Ele não gostava de ter responsabilidades, tudo o que importava para ele era se divertir. Ele gastava muito dinheiro sempre que saía, pois sua condição financeira, graças a seus pais, era maravilhosa. Os pais de Rafael eram aqueles pais que protegiam o filho de qualquer responsabilidade, e isso deixava ele bem livre para tudo. Rafael tinha notas abaixo da média, não se dedicava o suficiente nos estudos, mas todos, mesmo assim, gostavam da alegria contagiante dele. Não importava onde Rafael chegasse, o clima do local mudava para melhor. Além de tudo, Rafael era um homem muito bonito, elegante e educado, por isso ele chamava a atenção de várias moças. Mesmo que todos soubessem que Rafael tinha inúmeras qualidades e talentos, ele não era uma pessoa que as outras pudessem chamar de um amigo que se importasse com os outros. E isso valia para relacionamentos, pois Rafael com seu estilo de vida não levava nada a sério por muito tempo. Até que um dia, Rafael conheceu Ana. Foi paixão à primeira vista. Mas como sabemos, paixão é diferente de amor. Ana ficou encantadíssima com Rafael, e ambos se apaixonaram de um jeito que os dois jamais imaginariam que ocorresse. Em pouco tempo eles já estavam namorando, e todos ficaram surpresos por Rafael aparentar estar levando um relacionamento sério. Todos elogiavam o casal, mas alguns amigos de Ana suspeitavam que Rafael não mudaria assim por alguém, já que o rapaz gostava de viver como se não houvesse o amanhã. Os amigos avisaram Ana, mas como ela estava muito apaixonada sempre dizia: ele mudou, nosso amor fez ele mudar. Ela tinha certeza absoluta que eles estariam juntos para sempre. Assim, os amigos de Ana não conseguiam fazer nada, a não ser deixar o tempo passar e torcer pelo casal. Um casal, amigo de Ana, André e Sara, desconfiavam muito que aquela relação não daria certo, mas torciam pela amiga que tanto amavam. Ana era uma moça esforçada, estudiosa e muito inteligente. Ela era aquela moça que todo homem gostaria de casar e ter uma família. Uma moça fiel com inúmeras qualidades. Além disso, ela adorava o estilo de vida festivo de Rafael. Assim, com um ano de namoro, Ana quis fazer uma surpresa para Rafael. Ela disse que estava grávida. Ela estava muito entusiasmada. Rafael também adorou a ideia, mas algo fez ele baixar o olhar por um segundo. Ana perguntou se estava tudo bem e ele respondeu que sim. Mas Ana decidiu não ligar para aquela reação, pois estava muito feliz com a gravidez. A notícia se espalhou rapidamente entre os amigos do casal. Os pais de Rafael ficaram felizes, mas o olharam com preocupação. Porém ficaram felizes com a notícia de serem avós. Quando estava sozinho em seu quarto, Rafael ficou muito pensativo, e como ele era uma pessoa que gosta de viver o momento, então pensou: vou pedir ela em casamento, vai que assim, com uma família eu mudo e me torno uma pessoa melhor. E foi o que aconteceu. Rafael pediu Ana em casamento na frente de todos, no chá de revelação. Ana ficou lisonjeada e muito feliz. Mas André e Sara não viram isso com bons olhos e Ana percebeu e foi falar com ambos. Durante a conversa, eles disseram que desejam toda a felicidade do mundo para ela, e que estariam ali sempre, caso ela precisasse. Quando estavam sozinhos, André e Sara conversavam e disseram que aquilo não daria certo. Mas não iam se meter no relacionamento da amiga.
Ana e Rafael se casaram depois de 3 meses de gravidez dela. Na festa de casamento, Rafael demonstrava estar muito feliz com seus amigos e festejou muito, mas quando ficava só, por alguns segundos, ele se perguntava se tinha tomado a decisão certa. Pois, naquele momento, em que festejava com os amigos, ele sentiu que sua vida não seria a mesma, já que ter uma família requer muita responsabilidade. O tempo passou, e o filho do casal nasceu. Foi uma felicidade só. Rafael não se aguentava de tanta alegria, e Ana também ficou muito feliz. Eles decidiram chamar o bebê de Renato. Certa vez, Rafael e Ana passeavam com Renato, e Rafael viu algumas pessoas de sua idade se divertirem e sem responsabilidades. Aquela visão bateu forte na mente de Rafael, que naquele exato momento relembrou da vida que tinha cheia de festas e liberdade para ir a qualquer lugar. Ana perguntou logo de cara se estava tudo bem, e Rafael respondeu que sim, de maneira séria. Mesmo assim, Rafael aparentava ser um pai sem igual, pois se divertia muito com Renato, fazia tudo o que um bom pai fazia. Até que um dia, os pais de Rafael partiram, pois já eram velhinhos. Renato tinha apenas 1 ano quando isso aconteceu. Rafael herdou muito dinheiro, mas começou a mudar o seu tratamento com Ana. Ele não discutia em nada com ela, pelo contrário, era um bom marido e bom pai. Mas Ana sempre via Rafael triste, como se fosse um pássaro na gaiola. Certa noite, Rafael foi ao quarto de seu filho e lhe deu um beijo de boa noite, e uma lágrima caiu de seus olhos. Em seguida, ele estava sério e beijou a testa de sua esposa e disse boa noite e ficou na sala vendo televisão. Ana foi dormir. Logo depois, Rafael ficou pensativo e ficou vendo algo que passava na televisão. No dia seguinte, Ana acordou e viu que o marido não estava na cama. Ela logo de cara pensou que ele havia levantado mais cedo e saído. Ana foi até o quarto de Renato, e seu filho estava dormindo. Ela procurou Rafael em casa, mas não o encontrou. Ela pensou que ele havia ido para a academia treinar, pois ele amava praticar musculação. Então ela foi tomar seu café da manhã, e ao sentar na mesa ela viu um envelope e o abriu para ler o que era. Era uma carta de Rafael. Ele se desculpava pelo que estava fazendo, que amava muito e ao seu filho também, mas aquela vida não era para ele, e que era melhor ele ir embora da vida de sua família, mas que não deixaria Ana desamparada e nem seu filho, pois deixou mais da metade de seu dinheiro para eles, além da casa. Além disso, ele pediu para que ela não o procurasse em hipótese alguma. Ana ficou perplexa e foi até o armário do casal, e viu que as roupas de Rafael não estavam lá. Ana caiu chorando no chão, ligou para seus amigos, André e Sara. Eles prontamente foram até a casa dela, e confortaram sua amiga. André e Sara se olharam, e Ana disse que eles estavam certos. Mesmo assim, o casal não julgou Ana. Bem longe dali, Rafael voltou a curtir sua vida em outra cidade. Ele tinha uma condição financeira maravilhosa, pois seus pais haviam lhe deixado muito dinheiro e era filho único. Mesmo tendo deixado mais da metade de sua fortuna para Ana e Renato, ele poderia viver bem. Rafael era jovem, apenas 25 anos, e achava que não tinha vivido a vida como ele queria ainda. Assim, os anos passaram e Rafael curtiu sua vida sem a responsabilidade de um filho e esposa. Desde festas a viagens, a vida de Rafael, para ele, era perfeita. O tempo passou mais ainda, 40 anos para ser mais exato, e o dinheiro de Rafael foi acabando. Os amigos que tinham não eram tão amigos assim, e quando viram que Rafael estava começando a passar por problemas financeiros foram se afastando dele. Rafael ligava para eles, para lhes pedir ajuda ou ombro amigo, mas nenhum atendia. Rafael estava com 65 anos e foi despejado da casa que tinha alugado, pois ele nunca comprou uma casa para si. Rafael conseguiu arrumar um trabalho em uma loja, que não precisava de experiência. Ele chorava todas as noites, pois achava que estava sendo castigado 40 anos depois pelo que fez com sua família. A localidade que ele estava morando era bem simples, mas um rapaz, seu vizinho, sempre o ajudava com a alimentação e a pagar suas contas e Rafael lhe agradecia prontamente sempre. Não faltava empregos para ele, ele sempre conseguia algo, mesmo tendo uma idade mais avançada e não tendo formação ou experiência em nada. Mesmo assim, Rafael se sentia muito só e triste, e começou a pensar novamente na família que havia deixado para trás, 40 anos atrás. Então, ele sentiu muita saudade de seu filho e esposa.
Assim, sem muitas condições financeiras, Rafael voltou à sua antiga cidade, com esperanças de encontrar sua família novamente. Durante a viagem de volta, Rafael começou a pensar que havia sido bom com sua família, pois ele deixou mais da metade de sua fortuna para eles. Ele também pensou que seus antigos amigos haviam sido cruéis com ele por não ajudá-lo, mas sempre um vizinho ou conhecido lhe ajudava em algo que ele precisasse. Contudo, ele preferiu voltar para sua família 40 anos depois. Rafael sabia que não seria bem recebido pelo que ele fez no passado. Mas quando chegou na sua antiga casa, ele se assustou com o que descobriu. A casa havia sido vendida, sua esposa e filho não moravam mais ali há anos. Rafael, então, pensou em ir atrás de André e Sara, que eram muito amigos de Ana, mas eles já haviam se mudado também. Ele passou meses procurando algo sobre sua família, mas não descobriu nada. Ele conseguiu um trabalho em uma lanchonete pequena para se manter. Porém, não havia desistido de procurar Ana e Renato, só que, foi em vão, pois sua família havia saído dali há anos. Um ano se passou desde que Rafael voltou à sua cidade, agora ele estava com 66 anos, sem praticar esportes e com péssima alimentação. Devido a isso, um dia ele passou mal e seus vizinhos chamaram uma ambulância. Hospitalizado, ele foi atendido por uma médica extremamente educada, seu nome era Ruth. Após atender Rafael, ela disse que ele teria alta logo e recomendou ele a se cuidar melhor. Rafael conversou bastante com a jovem médica, que tratava super bem. Ela disse que Rafael teria que dar uma pausa no trabalho para se recuperar mais. Porém, ele disse que não teria como fazer isso, pois ficaria com problemas financeiros. Ruth disse que poderia ajudar ele com isso. Ruth era uma médica de grande coração, uma mulher jovem de seus 35 anos, casada e com um filho. Ela disse a Rafael que ela e seu marido tinham uma casa, e eles não se importariam que ele morasse lá sem pagar aluguel por quanto tempo desejasse. Rafael se emocionou e agradeceu demais a Ruth. Ela ia sempre deixar compras para Rafael, e não economizava nisso. Rafael se sentia muito grato e envergonhado por aceitar a ajuda dela. Assim, ele disse que caso ela e o seu marido aceitassem, ele poderia fazer qualquer trabalho para os dois. Então, Ruth disse que não era necessário, pois ele já era um senhor de idade e precisava se cuidar apenas. Rafael, ao menos, queria agradecer ao marido de Ruth também. Ela então disse, ele estava trazendo umas roupas para ele. Quando o marido de Ruth chegou com um garoto nos braços e entregou as roupas para Rafael, ele agradeceu demais e perguntou o nome do marido dela. Então ele se apresentou. Meu nome é Renato, pai. Rafael caiu de joelhos no chão, emocionado por isso, pois era o filho que ele havia deixado para trás que o estava ajudando. Renato se formou em medicina, era um homem bom e justo, além de amar sua profissão. Rafael de joelhos pediu perdão chorando a Renato que estava com 43 anos. Renato apenas disse que estava tudo bem e que não guardava mágoas dele e que sempre soube onde ele estava. Anos antes deste reencontro, Renato sempre perguntava sobre seu pai, e Ana lhe explicava que o pai dele teve que ir embora, pois ali não era o lugar dele, mas que o filho não deveria ter mágoa dele nem nada, pois ela mesma não sentia isso. Pelo contrário, Ana entendeu que foi melhor Rafael ter ido embora do que ficar e eles se tornarem aquele tipo de família infeliz. A partida de Rafael deu liberdade para Ana, Renato e ao próprio Rafael. Para muitos Rafael seria um monstro, mas, para Ana e Renato, ele fez a escolha certa em ir. Renato havia decidido fazer medicina, era o contrário do pai, um jovem responsável que sabia dosar tudo na medida certa. Assim, Renato se formou médico bem jovem mesmo com todo o dinheiro que seu pai havia lhe deixado. Ele trabalhava bastante, até que um dia montou seu próprio hospital. Porém, Renato queria conhecer seu pai, mas Ana não o julgou e sabia que este momento iria chegar um dia. Desse modo, foi fácil para Renato encontrar seu pai. Mesmo assim, Renato não se aproximava dele, apenas observava até que viu que a situação financeira de Rafael começou a ficar ruim. Renato começou a ajudar o pai de longe. Rafael deixava currículos nas empresas, e como Renato tinha bastante influência, ele conversava com alguns donos das empresas para contratarem seu pai. Assim, Rafael conseguia emprego sempre. Mesmo assim, quando faltava alguma coisa para Rafael,
Renato conversava com os vizinhos de seu pai e deixava dinheiro e cestas básicas para que nunca lhe faltasse nada. Inclusive o jovem que ajudava Rafael era pedido de Renato. Por isso Rafael, mesmo trabalhando, não passava por problemas. Então, quando Rafael decidiu voltar para sua cidade, Renato sabia e ficou observando e ajudando à distância sempre. Até que um dia Rafael passou mal, mas Renato deixou os vizinhos de seu pai de olho nele para o caso de algo acontecer. E por isso, quando Rafael passou mal, ele foi levado a um hospital particular, que era de seu filho Renato. Por fim, voltamos à atualidade e Rafael perguntou por Ana, mas Renato disse de forma bem séria, uma coisa de cada vez. Finalmente, Rafael termina o seu desabafo para a senhora que está alimentando os passarinhos. A senhora disse que ele não deveria ficar ligado ao passado, já que ele encontrou o seu filho e que está tudo bem. Além disso, a senhora disse que ele deveria se perdoar pelo que fez, e que na verdade aquilo foi bom para todos. Ela diz que ele foi como aqueles passarinhos que vão e voltam para aquele lugar todos os dias, livre. Rafael dá um sorriso de satisfação e agradece a ela pelas lindas palavras, e pergunta o nome da mulher com o chapéu. Ela retira o chapéu e dá um sorriso para ele. Rafael fica em choque, lágrimas caem, pois aquela senhora é Ana, a esposa que Rafael deixou no passado. Ele chora muito e pede perdão a ela e Ana diz que está tudo bem, não somos mais um casal, mas podemos ser grandes amigos, pois não guardamos mágoas de você e ensinei nosso filho a não guardar também. De longe, um casal de idoso observa Rafael e Ana, a senhora diz, parece que ele mudou. E o homem fala que antes tarde do que nunca. Eram os amigos de Ana, André e Sara. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir.